E olha, ganha força cada vez mais a discussão sobre cortes de salários de parlamentares durante a pandemia. E a gente vai conversar agora com um dos parlamentares envolvidos nesse esforço aí para tentar viabilizar o corte de salários de deputados, de senadores, que é o deputado Léo Moraes. Ele é líder do Podemos na Câmara dos Deputados. Já está com a gente aqui, conversa a partir de agora aqui com a turma de Os Pingos nos Is. Como vai, deputado? Boa noite, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite. Eu que fico muito feliz em participar com vocês. Quero saudar aí a todos os colegas que participam nesse momento. Ô, deputado, e para começar, queria que rapidamente o senhor nos explicasse qual é o caminho, então, que deve ser percorrido para que esses cortes aconteçam e o que é que está travando isso no momento, deputado? Veja bem, nós apresentamos um ofício à mesa diretora que legalmente possui essa responsabilidade. Lógico que nós hipotecamos apoio a PECs, a projetos de leis, porém a Constituição diz que os próprios parlamentares é quem deve legislar nessa matéria. E o nosso regimento interno diz que deve existir um projeto de decreto legislativo a partir da mesa diretora. E não à toa, nós somos talvez um dos primeiros a entregar e realizar esse pedido. Nós tivemos lá atrás, há meses atrás, e isso diz muito a respeito de quem nós somos e o que nós queremos. Até mesmo uma expressão que está muito em voga e evidência, que é a empatia. É nós tentarmos passar ou sentir o que a maioria da população, nesse momento tão delicado, está passando. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Deputado, qual é a receptividade que o senhor encontra por parte dos seus colegas aí quando se apresenta uma ideia desse tipo? O senhor fica mais popular ou mais impopular? Bem, quero cumprimentar o Nunes também, a Trindade, o Vitor Brau, o Guilherme Fiuza. Eu acredito que nós temos grande adesão, nós temos uma boa parte do parlamento que já entende a necessidade de fazer isso. É um símbolo, é um gesto, mas também uma economia. Por que eu digo que é um símbolo? Porque nós temos, se comparado a outros poderes, um orçamento que é menor, mas esse menor já representa uma grande monta de recursos e que poderíamos investir diretamente, talvez, com um orçamento carimbado para o Poder Executivo no enfrentamento ao Covid. E muitos colegas são simpáticos, são apoiadores e hasteiam essa bandeira da austeridade, da economia e do retorno imediato à sociedade dessa economia. Quem faz a pergunta agora é José Maria Trindade. Você, Zé? Pois é, deputado, eu louvo muito essa iniciativa e é realmente simbólica, né? Não representa muito em termos numerários. O Congresso Nacional tem um orçamento de 11 bilhões de reais, 85% salários. Mas acontece o seguinte, o senhor sabe muito bem disso, eu costumo dizer aqui, as pessoas às vezes não acreditam, mas os funcionários da Câmara dos Deputados, estamos falando de funcionários de carreira e não de gabinete, né? Eles ganham mais do que os deputados, têm salários acima dos salários dos deputados. Então, em primeiro lugar, eu acho que esse desconto tinha que ser entre todos os funcionários da Câmara dos Deputados. Então, 11 bilhões o orçamento total do Congresso, e para se ter uma ideia, o orçamento salarial do Executivo é de mais de 600 bilhões, quase 700 bilhões de reais. Então, no Executivo é muito maior. E os funcionários públicos que ficaram de quarentena recebem dinheiro normal e alguns até recebem mais, recebem extra, por estar ou trabalhando em home office ou mesmo sem trabalhar em casa. Não era hora do Congresso encarar isso? Eu sei que é impopular e tal, mas dar uma regulamentada nisso, deputado, inclusive levando em consideração todos os salários públicos, já que na iniciativa privada o Congresso já aprovou essa possibilidade de redução salarial e jornada? Por isso a necessidade dessa provocação dos parlamentares iniciarem esse debate com o que dizem por aí do corte na carne, que nada mais é do que você entregar para quem precisa nesse momento tão delicado. De despesas com gastos de pessoal, o Poder Executivo corresponde a 175 bilhões, o Judiciário 25 bilhões, e nós, a Câmara dos Deputados e Senado representa isso, no total de 10 bilhões e, quem sabe, 5 bilhões. Nós temos, tramitando no Senado e também na Câmara Federal,
tanto matérias do supersalário como do extrateto. Por exemplo, nós temos que entender que existem formas de você burlar a legislação, como é o caso dos jetons para as empresas. Acho que travou um pouquinho a gente agora. Agora sim, ouvimos. Por mês. É o momento de a gente colocar as cartas na mesa e, a partir da pandemia, de algo delicado, a gente sair com um resultado que seja satisfatório, saudável para a sociedade no decorrer dos próximos anos, algo de uma política pública permanente. Então, se é para debater, temos que debater com todos, e por que não nós, que colocamos o nome à disposição por vontade própria, que fomos votados pela população, que queremos servir aos demais, não dar o exemplo no corte imediato dos subsídios, não somente dos subsídios, mas também daquele cotão da verba indenizatória, que é uma monta muito grande de dinheiro, e que isso deveria ser também de forma permanente. Afinal, não temos como ser perdulários, não temos como gastar muito dinheiro no mundo novo ou no novo normal que se avizinha na vida da sociedade brasileira e mundial. Estamos ouvindo aqui o deputado federal Léo Moraes, ele é do Podemos, de Rondônia. Quem faz a pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Vai lá, Fiuza. Deputado, vem aí a eleição municipal e certamente o combate à pandemia vai estar no centro dos debates. E tem muitos deputados que são aí candidatos a prefeito, né? Não seria um bom argumento, quer dizer, essa bancada aí dos candidatos não poderia puxar, liderar esse exemplo para defender essa redução salarial? Processo, até porque o Brasil vive em constante discussão de processos eleitorais, e não somente desses postulantes, mas o modelo, o exemplo deve ser feito dentro de casa. E a gente não precisa ir longe para tomar como exemplo, independente da matriz ideológica, do campo e do espectro político. Na América do Sul, muitos países diminuíram os gastos de despesas políticas, seja Equador, Paraguai, Argentina, Uruguai. O que falta para nós fazermos isso? É inacreditável nós acreditarmos que passaremos pela pandemia sem os atores principais da elaboração, da formulação, da execução e da criação de leis, de boas políticas públicas, não entregam a sua cota que falam que é sacrifício, mas nada mais é do que uma recolocação na nossa sociedade. Ok, agradeço muito aqui pela presença ao deputado Léo Moraes, do Podemos, de Rondônia, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, viu, deputado? Boa semana por aí. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e conte conosco.